Nós estamos na lei número 28 das 48 leis do poder e ela diz coragem. Para mim, essa daqui é uma das leis mais importantes que você poderia ter dentro da sua cabeça, porque isso daqui é uma arma social imprescindível para sua vida. E uma coisa que você precisa entender é o seguinte: quanto mais coragem você tem, melhor você se dá na vida. Um exemplo disso é que quanto mais audacioso você é, mais verídico parece que aquilo está sendo. Tem uma história aqui dentro do livro que é literalmente o cara que tentou vender a Torre Eiffel. E ele realmente enganou várias e várias pessoas com esse tipo de venda. Porque por mais que pra gente pareça algo inconcebível você vender a Torre Eiffel, era tão, mas tão audacioso você querer aplicar um golpe da venda de algo tão importante pros franceses, que só poderia ser verdade. Porque se fosse mentira, como que as pessoas acreditariam? Entende o que eu tô dizendo? Porque apesar de parecer um paradoxo, a grande ideia do golpe, a grande ideia da mentira é querer te entregar algo que seja tão palpável, mas tão palpável, que você não duvide que aquilo é verdade. Só que quando você faz o oposto, você coloca algo tão audacioso, as pessoas até duvidam de que aquilo não seja verdade, porque afinal de contas, se você quisesse enganar elas, você tentaria algo que fosse mais real. E é assim que elas foram enganadas. Só que eu quero que você entenda que apesar de eu estar te contando uma história de alguém que enganou outras pessoas e aplicou um golpe milionário, toda a questão da coragem não serve apenas para isso. A coragem também serve para ser um padrão inequívoco de sucesso. Você vai perceber que várias pessoas, em vários aspectos, tanto social, quanto financeiro, quanto outros aspectos, elas têm uma característica em comum, que é coragem. Elas tiveram a coragem de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, de realizar alguma situação em que precisou dessa coragem e elas ascenderam na vida. Então por isso que pra mim essa daqui é a lei mais importante, porque você tem que entender que não importa aonde você esteja, se você estiver sob uma situação de hierarquia, onde você tem um chefe, onde você tem um superior, essa pessoa que está sobre você na hierarquia, ela é um leão pra você. E se você for hesitante, você for apenas uma presa hesitante, ele vai farejar o seu medo, ele vai montar em cima de você. É em você que ele vai ir, é em você que ele vai querer ser grosso, é em você que ele vai te colocar coisas horríveis pra você fazer, é em você que literalmente todas as piores coisas da empresa vão cair sobre. Só que se você for uma pessoa corajosa, se você for uma pessoa que sabe se impor de maneira elegante pra você não ser demitido, pra você não ser processado, você não vai ser o alvo dessa pessoa. Eu vou te dar um exemplo bem claro do que acontece comigo, né? Nós aqui no hospital temos várias e várias passagens de leito. Nessas passagens de leito é comum que os nossos chefes eles perguntem a nós situações em relação ao caso do paciente ou em situações em relação à doença do paciente que podem ter acontecido em outros casos distribuídos pelo mundo. E a grande ideia é que a maioria das pessoas, quando esses chefes lhes fazem uma pergunta, elas ficam com medo, elas falam baixo, elas diminuem o tom de voz, elas se encurvam. E aí o chefe percebe que essa pessoa tá com medo, o chefe percebe que essa pessoa tá hesitante, o chefe percebe que essa pessoa ela está se tornando subordinada a ele. Então ele vai começar a fazer várias e várias perguntas em cima dela. Significa que esse chefe está sendo maldoso com ela? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Mas ele se sente confortável em reafirmar a sua superioridade. Por quê? Porque essa pessoa está sendo uma pessoa um pouco mais tímida, está sendo uma pessoa um pouco mais hesitante em frente a todo o grupo. Mas, ao contrário disso, porque afinal de contas, eu já li essa lei e é uma característica da minha personalidade, né? Ao contrário deles, quando o chefe me faz uma pergunta, em vez de eu estar longe do chefe, eu saio de onde eu estou, me encaminho ao lado do chefe, olho no olho dele e respondo a pergunta com firmeza. Eu posso errar, mas eu erro com convicção. E a grande maior parte das minhas respostas acabam estando certas, porque eu só consigo ter coragem porque eu estudo o suficiente para que na hora que me seja feita uma pergunta, pelo menos eu não fale nenhum absurdo ou, na maior parte das vezes, eu acerte a resposta. Então, eu não fico hesitante. E pelo fato de eu não ficar hesitante, o chefe ele vai se lembrar de mim. Ele não vai começar a querer me fazer um monte de perguntas difíceis para atestar a superioridade dele sobre mim. Agora você tem que saber diferenciar a questão de você ser corajoso e confiante da questão de você ser arrogante. Porque se você responder esse chefe com arrogância, ele vai pegar ranço de você. Ele vai ficar bravo com você. E a partir do momento em que ele fica bravo com você, aí a sua vida virou um inferno. Então eu preciso que você entenda que existem diferenças entre você ser uma pessoa tímida, uma pessoa hesitante, de uma pessoa corajosa e também de uma pessoa arrogante. Então você tem que encontrar o meio termo. O pior dos lugares é você ser tímido.
O outro pior dos lugares é você ser arrogante. E o meio termo, que é o que eu quero que você encontre, é você ser uma pessoa confiante, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não abaixa a cabeça porque ela não tem medo. Ela sabe o que ela vai enfrentar e ela enfrenta de peito aberto. E aí, a partir do momento em que você tem coragem, você demonstra ser corajoso, você cria o que nós chamamos de precedente. Então, dentro daquele grupo de pessoas social, você criou um precedente de que, bom, esse homem, ele é corajoso. Essa mulher, ela é corajosa. E a partir desse momento em que você cria esse precedente, é muito mais difícil que as outras pessoas, elas te vejam como uma pessoa tímida. Por quê? Porque você criou um precedente. Da mesma maneira, se em algum momento você for uma pessoa tímida ou uma pessoa arrogante, você também cria um precedente para esse comportamento te caracterizar como uma pessoa fraca. Então eu preciso que você entenda que você tem que estar no espectro da pessoa confiante para você criar o precedente de uma pessoa forte, uma pessoa em que eles podem te entregar o serviço, uma pessoa em que eles podem te entregar responsabilidades, porque eles sabem que você é corajoso o suficiente para você estudar e conseguir aplicar aquilo sem tremer na base, porque afinal de contas, você não pode tremer, você tem que ter certeza do que você está fazendo. E eu quero que você entenda uma coisa, pessoas que são confiantes, pessoas que sabem o que querem, pessoas que sabem se impor e pessoas que não deixam ninguém passar por cima delas quando elas têm a razão, são pessoas que a sociedade inteira vai chamar, entre aspas, de pessoas difícil de lidar. E isso daqui é muito interessante, eu quero que você entenda isso, porque na maior parte das vezes, quando você se deparar com essa situação de alguém te chamando de difícil de lidar, você tem que parar e perceber que a maior parte dessas pessoas são pessoas que são inferiores a você, em alguma característica. Ou elas não são disciplinadas, ou elas não são confiantes, ou elas são puxa-saco, ou elas são hipócritas. Alguma característica elas têm que torna elas inferior a você em relação ao comportamento social, ético e moral. Lembrando que você não é superior a ninguém, mas eu quero que você entenda que eticamente e moralmente você é superior a essa pessoa, porque você se comporta de maneira mais ética e mais moral do que ela. Porque você não precisa puxar o saco, você não precisa ser hipócrita, você não precisa puxar o tapete de ninguém e você não precisa destruir a vida de ninguém para literalmente você ascender na vida. Você ascende pelos seus próprios meios, porque você sabe fazer networking, você sabe ser corajoso, você sabe se impor, você sabe fazer o seu trabalho, você sabe estudar e se aperfeiçoar, de modo que quando as pessoas tenham que escolher alguém, elas escolham você. Então, por conta dessa razão ética e moral, você está em um nível acima dela. E ela sabe disso. Então ela vai querer te tirar desse nível. Por quê? Porque ela não quer o seu sucesso. Então ela vai te chamar de uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa que não é corrupta, digamos assim. Então ela vai querer que você faça algo que não está no protocolo. Ela vai querer que você abra uma exceção para ela que também não está no protocolo. Ela vai querer que você faça algo que talvez seja um pouco errado ou duvidoso moralmente ou eticamente. E aí, quando você não fizer, porque afinal de contas você é corajoso por você conseguir dizer um não para ela, por você conseguir se impor e impor a sua vontade acima de qualquer amizade ou acima de qualquer relação interpessoal, ela vai falar que você é uma pessoa difícil de lidar, que não dá para pedir favor para você, que você não é uma pessoa que trabalha em equipe, e aí você vai querer se culpar por isso, você vai querer ir à terapia por conta disso, você vai querer se tornar diferente, você vai querer se igualar a essas pessoas. E eu quero que neste momento, quando passe na sua cabeça de você tentar se igualar a eles, para ser igual a eles, você repreenda esse pensamento e fale, não, eu não posso ser igual a eles, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser quem eu sou, porque por mais que eu queira ser igual a eles, por mais que eu ache que a forma que eles conduzem tudo isso é muito interessante, socialmente, eu não posso abrir mão da minha ética e da minha moral. Eu tenho que continuar firme, porque eu sei que o que eu faço é correto. Eu sei que o que eu faço não vai me causar problemas no longo prazo. Porque na maior parte das vezes, essas pessoas que dão um jeitinho, essas são as pessoas que terão problemas no curto prazo. E aí eu quero que você entenda pela última vez. Quando você é uma pessoa corajosa e que consegue se colocar no seu lugar, você consegue manter toda a sua postura, você consegue mostrar que você não é uma presa hesitante, que você não é uma presa fácil, que você não vai ser facilmente ludibriado. Tudo isso com seu puro e simples carisma e não com arrogância e também nem com timidez. Você consegue sair do rebanho, você sai do meio daquelas ovelhas, das pessoas que são normais e você se destaca, você se torna uma pessoa destacável. As pessoas querem a sua opinião, as pessoas querem o seu serviço, as pessoas querem estar com você, as pessoas fazem questão de te contratarem. As pessoas fazem questão de esperarem dias, meses, horas,
anos para poder terem uma oportunidade de estar ao seu lado ou de trabalharem com você. Então você precisa sair do rebanho. Se você é igual a todo mundo, então você não é único. Você precisa aprender que a sua função no mundo é você ser você. Você tem, lógico, que se aprimorar e se tornar melhor socialmente, financeiramente e em outras esferas da sociedade. Só que você precisa sair do rebanho. Você precisa ser você. Porque se você for igual a todo mundo, você perde a sua individualidade. Você perde a sua característica primária do que você construiu na sua vida, de quem você é. Você precisa sair do rebanho, você precisa ser diferente, você precisa ser corajoso. O que mais nós temos por aí são pessoas preguiçosas, indisciplinadas, hipócritas, são pessoas que sobem em cima dos outros para conseguir ascender na vida. Eu não quero que você seja essa pessoa, eu quero que você tenha coragem de dizer não para tudo isso e você assumir o seu papel no mundo, seja ele do papel que for, mas espero de coração que você esteja trabalhando tudo isso daqui para você ter um papel grandioso. E eu sei que esse vídeo aqui te ajudou com alguma coisa. Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like aqui embaixo, você vai se inscrever no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos que nós vamos comentar sobre vários e vários assuntos. E a gente se vê então no próximo vídeo, que vai ser amanhã. Eu te espero por aqui, às 5 horas da tarde.